Bom, pessoal, bem-vindos à nossa aula número 9 da disciplina de mercado de capitais. Na última aula, a gente começou a falar sobre o sistema de distribuição de valores mobiliários, falamos um pouco sobre o papel das bolsas de valores, das corretoras. Hoje a gente vai falar sobre as etapas de negociação e pós-negociação de valores mobiliários, ainda no tema do sistema de distribuição de valores mobiliários. Bom, a negociação e pós-negociação de valores mobiliários são processos complexos que acontecem por meio de alguns agentes que atuam no sistema de distribuição e negociação de valores mobiliários, e a gente pode dividir essas etapas, né, de negociação e pós-negociação em três etapas. A primeira etapa seria a própria negociação dos valores mobiliários em mercado regulado, né, em bolsa de valores, que seria a etapa na qual os investidores, né, apresentam suas ofertas de compra e venda de valores mobiliários, e essas ofertas, como a gente já viu na aula passada, elas são realizadas por meio das corretoras, que são os agentes que fazem a intermediação das negociações de valores mobiliários. Então, os investidores, por meio dos seus corretores, realizam, né, ofertas de compra e venda de valores mobiliários, e essas ofertas são feitas por meio de um ambiente regulado, né, por meio de um ambiente de bolsa de valores. Na segunda etapa, depois que essas ofertas são feitas pelos investidores por meio dos corretores, essas ofertas são recebidas por custodiantes, né, os custodiantes dos valores mobiliários, que repassam essas ofertas a uma contraparte central, que a gente chama de depósito central de valores mobiliários, que é uma parte que tem como forma de atuação, né, receber valores mobiliários dos seus proprietários, né, receber a guarda e a propriedade fiduciária desses valores, com o objetivo de servir como contraparte central de todas as negociações. Então, todas as ofertas de compra e venda de valores mobiliários são feitas, né, são direcionadas a essa contraparte central, que é o depósito central de valores mobiliários, que tem como competência, né, centralizar todas essas negociações para fazer o que a gente chama de compensação, né, que é ordenar as ofertas de compra e venda de forma, né, a casar as ofertas, juntar a oferta de uma compra de um certo valor mobiliário com uma oferta de venda de um certo valor mobiliário, para que na etapa subsequente, né, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que é a liquidação, a troca seja feita. A necessidade da gente ter uma contraparte central, né, nas negociações feitas na Bolsa de Valores e nos mercados regulados, ela decorre, né, da complexidade da negociação que é realizada nesses ambientes, né? Geralmente, quando você pensa numa negociação, você pensa em uma oferta de compra e uma oferta de venda, e se elas forem compatíveis, né, o negócio vai ser realizado. Só que no mercado, no mercado de bolsa, né, o que a gente tem são diversas ofertas de compra, diversas ofertas de venda, feitas por partes que não se conhecem, que não se encontram, e essas ofertas elas têm que ser ordenadas de uma forma, né, por meio de um critério que faça sentido, e ordenadas de uma forma que faça com que o mercado funcione de forma regular, né? Então, por isso que você precisa ter um agente que vai servir de contraparte em todas essas negociações, né? Porque o escopo de atuação dele vai ser justamente de ordenar as diversas ofertas, as diversas ofertas de compra, as diversas ofertas de venda, para possibilitar que elas sejam liquidadas na última etapa da negociação de valores mobiliários. E a última etapa de negociação dos valores mobiliários é justamente a liquidação, né? A troca do ativo, do valor mobiliário, pelo correspondente pagamento em dinheiro, né? Então, é quando você tem a entrega
do valor mobiliário por um investidor a outro investidor, né? Então, o investidor que vendeu entrega o valor mobiliário ao investidor que comprou e o investidor que comprou faz o pagamento. Mas, dada essa complexidade, né, do mercado, dos mercados regulados, né, que você tem várias partes negociando ao mesmo tempo e essas partes não se conhecem e nunca se encontram, uma das vantagens de você ter uma contraparte central é justamente possibilitar, né, que essas partes que não se conhecem consigam, né, trocar valores mobiliários e valores, né, financeiros, né, recursos financeiros entre si, fazendo com que o mercado, no final das contas, funcione da forma adequada, né, da forma esperada. Então, a ideia aqui hoje é a gente ver o escopo de atuação de cada um desses agentes, principalmente dos custodiantes do depósito central e dos agentes responsáveis pela Câmara pela compensação e liquidação de valores mobiliários, que a gente vai ver que essas figuras, às vezes, até se confundem um pouco aqui na nossa realidade brasileira. Bom, a atividade de depositário central, ela está prevista na nossa legislação na Lei 2.810 de 2013. A gente vai ver daqui a pouco que existe também uma regulação, uma resolução na CVM destinada, né, a regular a atividade dessa parte. E lá no artigo 23 da Lei 2.818, a gente vê, né, a gente tem a descrição do que o depositário central faz, né? Então, o artigo 23 diz que o depósito centralizado realizado por entidades qualificadas como depositários centrais compreende a guarda centralizada de ativos financeiros e de valores imobiliários, fungíveis e infungíveis, e o controle da sua titularidade efetiva e o tratamento dos seus eventos. Então, aqui, essa atividade de depósito centralizado de ativos financeiros e valores imobiliários, ele é nada mais do que um contrato, né, de depósito em que uma parte deposita seus ativos financeiros perante o depositário, né, que fica com a responsabilidade de manter a guarda desses ativos financeiros, e essa atividade, nesse ato de depositar o valor mobiliário ali perante a essa parte, é importante para poder viabilizar depois a compensação e liquidação de negociações feitas com esse ativo que está sendo entregue ao depositário central. E é por isso, né, por essa finalidade de viabilizar as negociações que são feitas por esse ativo, é que o depositário central também tem a responsabilidade de manter o controle da titularidade daquele ativo, né? Então, quando houver a liquidação da negociação, né, a troca do valor mobiliário, a troca da propriedade, o depositário central vai ter que registrar essa troca de titularidade, e também outros eventos relacionados à disponibilidade, né, à disposição do valor mobiliário, né, como, por exemplo, o registro de ônus e gravames. No artigo 24, a gente tem lá a previsão de que, para fins do depósito centralizado, os ativos financeiros e valores mobiliários, de forma física ou eletrônica, são transferidos no regime de uma titularidade fiduciária para o depositário central. Então, essa guarda, né, que você confere ao depositário central, ela é formalizada, né, por meio de uma entrega da propriedade fiduciária, né? Então, o depositário central ele fica como proprietário fiduciário daquele ativo financeiro. E aqui a gente pode fazer a relação dessa previsão, né, na Lei 2.818, com o disposto no artigo 41 da Lei 6404, que fala, né, sobre a propriedade fiduciária de ações que são depositadas perante um depósito central. Então, lá no artigo 41 da Lei 6404, a gente vai ver a previsão de que a instituição autorizada pela CVM a prestar serviços de custódia de ações fungíveis pode contratar a custódia em que as ações de cada espécie e classe da companhia sejam recebidas em depósito como valores fungíveis, adquirindo a instituição depositária
a propriedade fiduciária das ações, né? Então, para fins desse ato de entregar ao depósito central os valores mobiliários, a lei das SA permitiu, né, que a ação fosse tratada como um bem fungível, cuja propriedade fiduciária é transferida ao depósito central para a finalidade, né, de formalizar essa entrega do ativo ao depósito central. E aí, como a gente já falou, né, voltando aqui para a Lei 2.818, também faz parte do trabalho do depósito central manter a titularidade dos ativos, né? Então, o artigo 25 diz que a titularidade efetiva dos ativos financeiros e dos valores mobiliários objeto de depósito centralizado se presume pelos controles de titularidade mantidos pelo depositário central. Então, é, é, na realidade, né, para a gente resumir essas regras, todos os valores mobiliários que são negociados no mercado atualmente, na Bolsa de Valores, eles estão depositados, né, perante um depositário central, que, como a gente vai ver, na verdade, é a B3. Né? A B3 ela concentrou dentro da sua estrutura as atividades de depósito central e também as atividades de compensação e liquidação de valores mobiliários. Né? A B3, no nosso caso, ela realiza todas essas atividades em todas as etapas das negociações de valores mobiliários. Mas fato é que todos os valores mobiliários negociados no Brasil, né, negociados em mercados regulados, né, na Bolsa de Valores, estão depositados perante, né, o depositário central que tem a propriedade fiduciária de todos esses ativos e que é responsável por manter, né, a titularidade desses ativos. Uma coisa que vocês podem estar se perguntando é, bom, se vocês já fizeram, né, já negociaram valores mobiliários na Bolsa, né, é o seguinte, bom, então, meus valores mobiliários que eu negocio em Bolsa estão depositados perante esse depósito central, mas eu nunca tive relacionamento nenhum com ele, né? Eu nunca fiz um contrato com o depósito central, pelo menos não que eu tenha conhecimento. A razão para isso, né, a razão para a gente não ter a visibilidade do depósito central no dia a dia, né, no cotidiano, ali na prática da negociação na Bolsa, é porque a interface entre o investidor e o depósito central não é feita de forma direta. Né? Os investidores eles não têm acesso direto ao depósito central. O acesso ao depósito central é feito por outros agentes que se chamam custodiantes. Né? Então, são os custodiantes que se comunicam com o depósito central e transferem, né, comunicam ao depósito central as ordens de compra e venda de valores mobiliários recebidas dos investidores. Então, a previsão dessa dinâmica, né, está lá no artigo 35 da resolução CVM número 31, que fala, né, a resolução que trata, no âmbito da CVM, da atividade de depósito central de valores mobiliários, e no artigo 35 existe a previsão de que a movimentação de valores mobiliários deve decorrer de comandos ou de autorizações emanados dos investidores comunicados ao depositário central por meio de instrução emitida pelos respectivos custodiantes. Então, o que acontece na prática é que os investidores eles fazem, né, ofertas de compra e venda de valores mobiliários, mas essas ofertas elas não são comunicadas pelos investidores diretamente ao depósito central. Na verdade, essas ofertas são comunicadas aos custodiantes, que, por sua vez, comunicam essas ofertas ao depositário central, que tem a propriedade fiduciária desses valores mobiliários detidos pelos investidores. Bom, o que é esse serviço de custódia? Né? O que é essa figura do custodiante? O serviço de custódia ele também é uma atividade regulada pela CVM, né? E a regulação no âmbito da CVM está disposta no âmbito da resolução CVM número 32, de 2021. E lá no artigo 2º dessa resolução, vocês vão ver a previsão de que o serviço de custódia de valores mobiliários deve ser prestado
por pessoas jurídicas autorizadas pela CVM nos termos dessa resolução, e no parágrafo 1º existe a regra de que os serviços de custódias podem ser prestados diretamente aos investidores, quando o custodiante for contratado para a guarda dos valores mobiliários de titularidade desses investidores, ou para os emissores de valores mobiliários diretamente, no caso de valores mobiliários não escriturais. Então, no caso de um mercado regulado, né, de bolsa de valores, como é o caso que a gente está tratando aqui, os serviços de custódia eles são prestados diretamente para os investidores, porque nesse caso, né, como são mercados regulados, a gente está tratando aqui de valores mobiliários escriturais, né, porque obrigatoriamente os valores mobiliários negociados no mercado possuem a forma escritural. Então, lá no parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 32, a gente tem a descrição do que compreende os serviços de custódia, né? O que eles abrangem. E o importante para a gente aqui é a descrição do inciso 1, que é o serviço de custódia prestados, os serviços de custódia prestados para os investidores. Então, lá no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 32, a gente tem, né, a previsão de que o serviço de custódia prestado para os investidores compreende a conservação, o controle e a consolidação das posições de valores mobiliários em contas de custódia mantidas em nome do investidor, o tratamento das instruções de movimentação recebidas dos investidores ou pessoas legitimadas por contrato ou por mandato, e o tratamento dos eventos incidentes sobre os valores mobiliários custodiados. Então, basicamente, o serviço de custódia é você manter o controle da titularidade daquele valor mobiliário e manter o controle, né, das movimentações que são feitas, né, sobre esse valor mobiliário, sobre os atos de disposição, né, com relação a esse valor mobiliário, compra e venda, oneração, né, enfim, imposição de algum gravame. Então, o custodiante, ele nada mais é do que uma parte que mantém ali o controle da titularidade daquele valor mobiliário, de modo a dizer, esse valor mobiliário pertence ao investidor X, né? Esse investidor X possui Y unidades desse valor mobiliário que ele mantém, por meio da custódia aqui, e esses valores mobiliários estão depositados, né? Estão depositados lá no depositário central. Então, é basicamente um agente que faz a interface entre o investidor e o depositário central, e qualquer movimentação, né, qualquer alteração de titularidade daquele valor mobiliário que chega ao conhecimento do custodiante, né, uma ordem de compra, uma ordem de venda, o custodiante vai transmitir essa alteração para o depositário central, e vai caber ao depositário central efetivar, né, essa negociação por meio da compensação e liquidação daquelas ordens de compra e daquelas ordens de venda dos valores mobiliários. Bom, e quem são, né, esses custodiantes? Porque, na prática do mercado, se vocês já investiram, vocês provavelmente estão pensando que a única parte com quem vocês lidam de forma rotineira, né, são os corretores, né? Você abre uma conta na corretora e compra valores mobiliários por meio das corretoras, né, ou por meio do seu banco, enfim. Em que momento esse custodiante aparece, né? Na verdade, se a gente for ver lá o artigo 4º da resolução número 32 da CVM, a gente vai ver que o corretor e o custodiante geralmente são as mesmas pessoas, são a mesma parte, né, a mesma pessoa. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 4º, podem requerer autorização para a prestação de serviços de custódia de valores mobiliários os bancos, né, múltiplos ou de investimento, as caixas econômicas, as sociedades corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, assim como as entidades de compensação e liquidação e depósito centralizado de valores mobiliários. Ou seja, na maior parte das vezes, a mesma sociedade, a mesma pessoa que presta para o investidor um serviço de intermediação de valores mobiliários na qualidade de corretora, é a parte que também
fornece serviços, né, de custódia de valores mobiliários e faz a interface desse investidor com o depósito central, né? Então, quando o investidor abre uma conta na corretora e compra um valor mobiliário, aquela corretora está atuando como uma parte, né, intermediadora daquela negociação e também está atuando como um custodiante de valor mobiliário, fazendo a interface entre esse investidor e o depósito central, que é o local, né, que é a parte que tem a propriedade fiduciária daquele valor mobiliário. Então, todas essas etapas de negociação de valores mobiliários, ela é possibilitada, né, principalmente por essas duas partes, pelo custodiante, né, que recebe as ordens de compra e venda de valores mobiliários dos investidores e repassa essas ordens para o depositário central, e o depositário central, que centraliza todas essas ordens e promove, né, e possibilita a liquidação, a compensação e a liquidação das negociações de valores mobiliários, né? De modo que, ao invés de você ter milhares e milhares de investidores tendo que negociar entre si, né? Tendo que achar um comprador para aquele valor mobiliário que quer vender ou achar um vendedor para aquele valor mobiliário que quer comprar, na verdade, eles vão lidar apenas com um custodiante e esse custodiante vai lidar apenas com o depositário central, que é a parte que vai receber todas as ofertas de compra e venda e também a parte que vai ter a propriedade fiduciária de todos os valores imobiliários que estão sendo comprados ou vendidos, né? Então, essa estrutura do mercado toda é feita para você conseguir ir afunilando, né, as etapas de negociação e pós-negociação, para que, no final das contas, tudo aconteça de forma centralizada, né? A compensação e a liquidação dos valores mobiliários aconteçam de uma forma centralizada, né? Onde essas operações vão ser efetivadas. Bom, então, para resumir, né? Os investidores comunicam ordens de compra e venda para os custodiantes, os custodiantes repassam essas ordens de compra e venda para o depositário central, e o depositário central vai realizar, né, por si ou por meio de uma parte, né, responsável pela compensação de valores imobiliários, vai fazer a compensação dessas negociações, né? Vai ordenar essas negociações para unir ofertas de compra e ofertas de venda compatíveis e possibilitar a posterior liquidação. A liquidação dos valores imobiliários, das negociações, né, que é a troca do ativo, a troca do valor imobiliário pelo correspondente pagamento, é feito por uma outra parte, né, que é a Câmara de Compensação e Liquidação de Valores Mobiliários. Essa parte, ela tem a sua atividade regulada, né, e prevista nos termos da Lei 10.214, de 2001, que inclui, né, a atividade de compensação e liquidação de valores mobiliários dentro do sistema brasileiro de pagamentos brasileiros, né, chamado de pela sigla SPB. Então, lá no artigo 2º da Lei 10.214, vocês vão ver a previsão de que o sistema de pagamentos brasileiros de que trata essa lei compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados com a transferência de fundos e de outros ativos financeiros, ou com processamento, a compensação e liquidação de pagamentos em qualquer uma das suas formas. Então, o sistema de pagamentos brasileiros é o sistema que congrega, né, todos esses agentes que são responsáveis pela liquidação de pagamentos e liquidação de negociações com ativos financeiros. E no parágrafo único do artigo 2º, a gente tem lá a previsão de que integram o sistema de pagamentos brasileiro, além do serviço de compensação de cheques e outros papéis, os seguintes sistemas, na forma de autorização concedida às respectivas câmaras ou prestadoras de serviço de compensação e liquidação, pelo Bacen ou pela CVM. E aí a gente tem lá no inciso 3 do parágrafo único a previsão de que integra o sistema de pagamentos brasileiros, né, a atividade de compensação e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários.
E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, né, todos esses, no caso brasileiro, todas essas atividades de depósito central de valores mobiliários, de compensação de valores mobiliários e de liquidação de valores mobiliários, é feito por meio de um agente chamado Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, né, a CBLC, que é uma pessoa jurídica, né, detida pela B3, que é a nossa bolsa de valores aqui no Brasil, de modo que a B3 concentra, né, dentro da sua estrutura todas as etapas de negociação de valores mobiliários, né? Então, quando você compra e vende valores mobiliários no Brasil, você compra e vende por meio dos sistemas de negociação da B3, né, dos ambientes de negociação da B3, que mantém uma bolsa de valores, e essas negociações são liquidadas, né, passam pelas etapas de compensação e liquidação também dentro da B3, mas aí por meio dessa outra pessoa jurídica, né, que se chama Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que atua ao mesmo tempo como depositário central. Então, é a CBLC que é a contraparte de todas as negociações que são feitas com valores imobiliários no Brasil, ela que é a contraparte central de todas essas negociações, e é ela também que é responsável por promover a compensação, né, das negociações dos valores imobiliários, ou seja, ordenar essas negociações de modo a casar as operações, né? E, por fim, ela também é responsável por liquidar todas essas negociações, né, e fazer, promover a troca do valor mobiliário pelo respectivo pagamento, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura totalmente verticalizada no mercado de valores mobiliários, porque a mesma parte, B3, é responsável por todas as etapas de negociação e pós-negociação. Bom, acho que o que a gente tinha para falar por hoje era isso, e a gente se vê agora na próxima aula. Até a próxima.